Então vamos lá, Teorema de Pitágoras, exercícios. E aí tinha ficado, para vocês ficarem atentos a essa questão aqui, né? A questão da URCA de 2018.1. Essa questão dizia o seguinte: os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, quando ordenados do menor para o maior, formam a progressão geométrica crescente. É correto afirmar que a razão dessa progressão é igual a... Então ele quer saber aqui, o X da questão, né, que a gente costuma falar, é a razão da progressão geométrica. E aí você tem que lembrar aqui de alguns conceitos, né? O que é uma progressão geométrica e o que é a razão da progressão geométrica, né? Só a título de informação, por exemplo, uma sequência desse tipo aqui, um exemplo, né? Essa minha sequência que eu estou escrevendo aqui, você diz que isso aqui é uma PG, uma progressão geométrica. Por que isso aqui é uma progressão geométrica? Porque de um termo para o outro, basta você multiplicar o anterior por um número fixo. No caso aqui, se você olhar, ó, de um número para o outro, basta você multiplicar por 2 para você encontrar o próximo. Tranquilo? Ó? Esse 2 aqui é o que você chama de razão. Ok? Isso é uma progressão geométrica. Beleza. Aí, o que ele está falando? Ele está falando que os lados de um triângulo estão em progressão geométrica crescente. Como assim? Então, imagine que eu tenho um triângulo retângulo, né? E um dos lados mede x. Tá aqui, ó. Esse lado aqui mede x. E suponha que isso aqui é o lado do meio, né? Eu vou formar aqui a PG. Suponha que eu tenho a PG assim, ó. PG tem 3 termos. O do meio é x. Ok? Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo termo? Foi do jeito que eu fiz aqui com essa sequência. Basta eu pegar isso aqui e multiplicar pela razão. A razão dessa progressão aí eu vou chamar de Q. Geralmente, quando você vai ver progressão geométrica, a razão, você diz que ela é a razão Q. Então, basta você multiplicar por Q. Então, o próximo lado aqui vai ser XQ. X vezes a razão. Ok? Isso vai ser o maior lado. E quem vai ser o menor lado? Vai ser X dividido pela razão. Se você tem uma progressão aritmética e quer encontrar o termo anterior, basta você dividir pela razão. Por exemplo, se eu estou aqui no 16 e quero achar o termo anterior, basta eu dividir pela razão, que eu acho. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então a progressão geométrica tem essa vantagem aí. Se você quer achar o próximo, você multiplica pela razão. Se você quer achar o anterior, você divide pela razão. Então, quando eu falo que um triângulo tem os 3 lados que formam a progressão geométrica, você pode indicar assim: o lado do meio, né, com o valor do meio com o tamanho x, o maior lado x vezes a razão e o menor lado x sobre a razão. Pronto. Então, faça essa indicação aí. No caso aqui, fazendo aquela nomenclatura lá, a hipotenusa é x vezes a razão e os catetos é x sobre a razão e x. Ok? Vamos lá. Essa, de certa forma, talvez seja a parte mais trabalhosa, né? Feito isso, a gente sabe agora que a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, né? Vamos usar o Teorema de Pitágoras com essas 3 coisas aí. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é um cateto ao quadrado. Isso aqui é o outro cateto ao quadrado. Isso aqui deve ser igual a quanto? A hipotenusa ao quadrado. Então, essa parte aqui
eu estou usando o Teorema de Pitágoras. Teorema do Pitt. Ok? Agora, pega esse quadrado, pega esses quadrados aqui e vamos resolver essas coisas. Eleva o x ao quadrado, eleve o q ao quadrado. Mesma coisa aqui, eleva esse q aqui ao quadrado e esse x aqui ao quadrado. Então, fazendo isso, nessa primeira parte aí você vai ter x ao quadrado sobre q ao quadrado igual a x ao quadrado vezes q ao quadrado. Beleza. Daqui em seguida, o que eu vou fazer? Perceba que tem o x ao quadrado em todas as parcelas da equação. Quando você tem uma equação e você observa um termo que se repete, né, em todas as parcelas, em todos os membros, no primeiro e no segundo membro, você pode, que a gente chama de cancela, você cancela tudo aí, ó. Então esse x ao quadrado, você pode cancelar. E quando eu falo em cancelar, ele se torna 1, né? Então como é que fica isso aí? No caso aí é a mesma coisa que dividir por x ao quadrado. Fica tudo 1. Já tinha botado aí, mas deixa eu apagar para ficar mais bonitinho, né? Quando você chama de cancelar, você está dividindo pelo mesmo número, né? Então você corta tudo e vai ficar 1. Então esse x ao quadrado aqui dividido por x ao quadrado vai ficar esse 1. Esse x ao quadrado aqui dividido por x ao quadrado fica esse 1 aqui, ó. Igual, aí esse outro lado fica sem esse x ao quadrado, né? Fica só o q ao quadrado. Pronto. Qual é a vantagem de ter feito isso? É que pelo menos esse x ao quadrado foi-se embora. Eu fiquei só com uma incógnita agora. Eu fiquei só com q como incógnita. Vamos lá. Para ficar melhor a conta, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os dois lados por q ao quadrado. Para quê? Para tirar esse denominador daqui, ó. Então vai ficar esse vezes esse, fica q ao quadrado. Esse aqui vezes essa fração vai cancelar o q ao quadrado com o q ao quadrado daqui, ó, fica só 1. E o q ao quadrado vezes q ao quadrado fica aqui a quarta. Pronto. Colocando tudo no primeiro membro, a gente fica com essa equação aqui, ó. Pronto. Aí agora que vem o bicho também, né? Você até agora, no ensino médio, né, e no ensino fundamental, aprendeu a resolver a equação do primeiro grau e a equação do quê? Do segundo grau, né? Pelo menos é para saber. Só que aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem uma equação do quarto grau, né? Só que não é das mais difíceis de resolver. Como é que você resolve a equação do quarto grau? Não se desespere pelo nome, né? Apesar de ser do quarto grau, essa daí dá para resolver de certa forma tranquilo. Essa equação aqui é o que se chama de equação biquadrada. Quem tiver interesse aí, procure na internet e resolva mais equações biquadradas para treinar. Qual é a estratégia quando aparece uma equação biquadrada, né? Como é que você identifica uma equação biquadrada? Quando você percebe que as incógnitas, ó, elas têm expoentes pares, né? E aí você consegue resolver. E a estratégia é o seguinte: você vai fazer o seguinte, ó. Nessa equação aí, onde tiver o q ao quadrado, onde tiver a equação, a incógnita ao quadrado, você vai substituir por uma incógnita sem o expoente. No caso aqui eu botei o y. Então, onde tiver q ao quadrado aqui na equação, eu vou substituir por y. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que essa equação, ó, fica assim, ó. Isso aqui vai virar y. Isso aqui vai virar y. Né? Lembrando que o q à quarta é o q ao quadrado. Então, essa equação aí que estava de quarto grau, você consegue escrever ela assim, ó. Ok, ó? Ela ficou agora uma equação mais fácil de trabalhar, né? Ela ficou aí uma equação de quê? Do segundo grau. E uma equação do segundo grau, a gente sabe resolver, né? Vamos resolver essa equação de segundo grau. Vamos lá, colocando aqui em cima.
Bom, resolvendo essa equação aqui, todo mundo sabe que o delta é quem? É o b ao quadrado, tá aqui, ó, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Lembrando, o c é menos 1, né? O b também é menos 1 e o a é 1. Então, resolvendo isso aí, você percebe que o delta vai dar 5. Resolvendo agora usando a fórmula, né, de Bhaskara. Lembrando aquela fórmula lá, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? Isso é o valor do y aí. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de delta, no caso a raiz de 5, sobre 2 vezes a, né? Pronto, esse menos com menos aqui vai ficar mais, e o 2 vezes 1 fica 2. Então, vai ficar 1, aí mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tranquilo. Agora, um detalhe, né? Por que é que isso aqui não vou pegar ele negativo, né? Por que eu não vou pegar ele negativo? Porque perceba quem é o y, né? O y, ele é um número elevado ao quadrado. E um número elevado ao quadrado sempre é positivo. Então, por isso que eu não coloquei o valor negativo aqui, ó. Lembrando que eu não quero achar o y, eu quero a razão aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? A razão ao quadrado é igual a y, como eu já tinha colocado aqui. Agora, esse y aqui eu vou substituir por esse valor. Então, a razão ao quadrado dá 1 mais raiz de 5 sobre 2. Pega esse 2 aqui e passa como radical. Então, a razão vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, isso tudo dentro da raiz quadrada, né? Então, a alternativa correta é letra D de dado. Bom, não se assustem porque as questões da URCA, algumas, a maioria na verdade, são trabalhosas, né? Então, você que está pensando em fazer URCA, você precisa se dedicar bastante aí as questões de matemática da URGS são difíceis, né? Muita gente acaba até que, como é que se diz, indo para a prova para amarrar a prova, porque as questões da URGS são bem covardes, assim, com o ensino médio, beleza? Mas tá aí, né? Uma aplicação do Teorema de Pitágoras numa questão que envolve progressão geométrica. Agora nós vamos ver questões mais light, né? Vamos dar uma olhada em questões mais light aqui. Uma questão boa, né? Foi a questão do Enem passado agora, do 2020. A questão do Enem 2020 trouxe a seguinte situação que você resolve tranquilo, ó. Diz assim: no período de fim de ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste, né, uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando a árvore de Natal, conforme a figura 1 e 2. Então você consegue ver aqui nas figuras qual é o esquema que ele fez, né? A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, né? De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Então ele vai colocar 20 mangueirinhas, né? São esses segmentos de reta que vocês estão vendo aqui, ó. Eles vão colocar 20 desses. O poste está fixado num ponto C, que está aqui embaixo, que é o centro da circunferência de baixo, perpendicularmente ao plano do chão. Então esse cara aqui forma um ângulo de 90 graus. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 metros. Então, a quantidade de mangueiras que eu tenho aí disponíveis é 100 metros, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Então ele deixou aqui 100 metros exatamente. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de... Então ele quer saber o raio dessa circunferência aqui de baixo, ó.
É justamente isso que ele quer saber. Então vamos lá. Perceba que essa situação aí, ela descreve um triângulo retângulo, né? Então qual é esse triângulo retângulo? Deixa eu tentar desenhar aqui. Primeiro, aqui vai ser o poste de altura 3 metros. Aqui vai ser o raio, que eu não sei quanto é, que é justamente o meu problema. E aqui vai ser o comprimento de cada mangueira, né? Aí vamos aqui comigo. Ele tem disponível, né, 100 metros de mangueira. E ele quer colocar 20 dessas mangueiras. Então ele vai conseguir quantas mangueiras, né? Se eu tenho 100 metros e quero fazer pedaços pedaços de 20, não, desculpa. Eu quero fazer 20 pedaços, então é só dividir isso aqui por 20. Tranquilo, ó? Se pegando 100 metros dividindo por 20, vai dar o quê? O 10 por 2 fica 5. Então ele vai conseguir aí 5 pedaços, né? Assim? 5 pedaços não, desculpa. Ele vai conseguir 20 pedaços de 5 metros. Se você pegar 100 metros e dividir por 20, você vai conseguir aí 5 metros para cada pedaço. Ok, aí você forma aqui, ó, um triângulozinho retângulo com lados 3, hipotenusa 5. O raio vai ser quanto? É um daqueles triângulos de Pitágoras, né? É um triângulo pitagórico. De lados 3, 4 e 5. Aqui com certeza é 4. Se você não lembrar disso, é só usar o teorema. 3 ao quadrado mais r ao quadrado tem que dar 5 ao quadrado. Então aqui fica 9 mais r ao quadrado igual a 25. Então r ao quadrado é igual a 16. Aí você conclui que r é 4. Certo? Se você não lembrar que 3, 4 e 5 formam um triângulo pitagórico. Então a alternativa correta aqui, letra A de amor, né? Muito fácil. Essa questão aí foi tranquila no Enem 2020 agora, né? No caso desse ano, mas era para ser 2020. Vamos lá. A figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X ao ponto Y, caminhando em um terreno plano e sem obstáculos. Se ele tivesse usado o caminho mais curto para ir de X a Y, ele teria percorrido quanto? Aí tá mostrando o trajeto. Tainara, tu passou por essa questão, não foi, Tainara? Pelo que tu falou aqui? Foi a do cone, que na hora eu não consegui resolver. Pois é. Por besteira. Mas é assim mesmo. Ó, vamos aqui. Tá aí o trajeto, né? O cara parte aqui do X e segue aqui esse percurso. Aí, esse cara é uma pessoa, de certa forma, fora, sem noção, né? Por quê? Porque ele podia ter ido reto de X para Y, já que o terreno é plano e sem obstáculos. O percurso mais curto possível entre dois pontos é o quê? É uma reta, tranquilo? É um segmento de reta. Então, o caminho que ele deveria ter tomado tem que ser esse aqui, ó. Teria que ser esse aqui, né? Claro que desconsidera aí minha imperfeição no traçado, né? Ele teria que ter percorrido isso aqui. Então, basicamente, o que eu quero saber é essa distância aqui. Bom, e onde é que está o Teorema de Pitágoras nessa história, né? Onde é que está o Teorema de Pitágoras? Então, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Uma saída é você pensar assim, eu vou traçar aqui uma altura do ponto Y. Tá aqui. Esse triângulo que eu desenhei nessa figura aqui, eu consigo determinar aí o seguinte, eu consigo determinar a altura desse triângulo e consigo determinar essa base. Vamos lá. Primeiro, a altura está óbvia. Quanto é a altura desse triângulo? Alguém sabe o que quer dizer?
15. 15. Tranquilo. E a base? A base desse triângulo. Alguém se arrisca a dizer agora? É 15 também? 15? Não, né? Como é que você vê isso? Vou pensar aqui comigo. Alguém quer falar? 8. 8 por quê? Eu acho que sim. Porque a de baixo é 20 e a de cima é 17. Então, Isso. 17 para 20 sobra 3. Soma com aquele 5 dá 8. Muito bom, muito bom. Bom, como é que você acha esse pedacinho aqui, né? Basta pensar isso que o garoto aí pensou. Ó. Isso aqui é 20 e aqui é 17. Esse pedacinho aqui é 3. Tranquilo? Aí daqui para esse ponto aqui vai ser quanto? Vai ser 8. Porque é 5 daqui com esse 3 daqui. Então aqui é 8. 8 metros. Então o triângulo em questão aí tem catetos 8 e 15. E eu quero saber justamente a hipotenusa dele, né? Então vamos lá. Vou chamar essa hipotenusa de XY, né? Que é justamente o que ele quer. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, né? Então o segmento XY ao quadrado vai ser 8 ao quadrado dá 64. 15 ao quadrado é 225. Então XY ao quadrado 64 com 225 dá 289. E 289, né? Quando você passa a raiz para cá, XY, segmento XY vai ser a raiz de 289. Que dá quanto? Só pelas alternativas você mataria, né? Para terminar em 9, tem que ser 17, né? Porque 7 vezes 7 dá 49, né? Então aqui 17. Então esse pedaço aqui é 17. A menor distância de x para y, no caso aí. Beleza, né? Teria outra solução que seria pensar nesse triângulo aqui, ó. Esse no lado esquerdo, que seria equivalente, o raciocínio seria igual, né? Não mudaria muita coisa, não. Vamos lá, questão clássica do Enem de 2006, questão que aparece em todas as avaliações diagnósticas do Amélia, mas vamos aqui, para a gente entender melhor. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Perceba que, só com uma curiosidade, né? Olha o tanto de texto que tem essa questão. Hoje você não encontra isso na questão do Enem, né? Mas olha o ano aqui, ó. 2006. Antes de 2009, as questões eram bem mais curtas, bem mais diretas, né? Só que em contrapartida eram um pouco mais difíceis. Então vamos lá. Onde é que tem um triângulo retângulo aqui para a gente começar a trabalhar, né? Tá aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Vamos aqui. Desse triângulo retângulo, eu conheço já a altura de cara aqui tranquilo, sem nenhum problema. Esse pedaço do corrimão aqui, eu não sei quanto é. Esse pedaço aqui eu não sei quanto é, eu vou chamar de X. E a base desse triângulo não está dito de cara aí, né? Mas não está difícil achar. Porque se você olhar, são pedaços de 24 centímetros. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de 24 centímetros, que dá justamente a base aqui
desse triângulo. 5 vezes 24 centímetros, né? Dá o quê? Dá 120 centímetros. Então aqui a base desse triângulo é 120 centímetros. Justamente porque são 5 vezes 24 centímetros. Pronto. E ele quer justamente aqui o tamanho do corrimão. Para saber o tamanho do corrimão, eu preciso saber esse pedaço X primeiro. Porque se eu souber esse pedaço X, o resto do corrimão tá dado aqui, ó. Esse pedaço aqui é 30 e esse outro pedaço também é 30. Então vamos lá, vamos achar o X. X é a hipotenusa do triângulo, né? Porque é o ângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então X ao quadrado vai ser igual a quanto? A 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Ok? Beleza. Então X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. E esse zero você dobra. Dá 8.100. 120 ao quadrado, você faz assim, ó. 12 vezes 12 é 144. E você dobra a quantidade de zeros aqui, ó. Então x ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.000, né? E 400. 8.100 mais 14.400 dá o quê? Dá 22.500. Então x é igual a raiz de 22.500. Beleza. Como é que você extrai a raiz de um número desse? Você pensa só aqui, ó. A raiz de 225 é 15. E a raiz de 0,0, né? Você divide por 2 aqui, fica só um zero. Você tira metade aqui do número de zeros. Então o x é 150. Isso em centímetros, né? Beleza. E o corrimão mede quanto? Perceba que ele quer o tamanho do corrimão, não é o tamanho do x aqui só. O corrimão, perceba que começa aqui, né? Desce aqui pela essa hipotenusa e vai até aqui, ó. Então o comprimento do corrimão é quanto? Então é o 150 que a gente achou, mais 2 pedaços de 30. Então isso aqui dá o quê? 210 centímetros. Transformando isso aqui para metro, por que para metro? Porque as respostas estão em metro. Então isso aqui divide por 100, fica 2,1 metros. Alternativa correta, letra D de dado. Ok? Bem fácil também. Bom, agora vamos ver a aplicação do Teorema de Pitágoras quando você está envolvendo problemas que envolvem circunferência, né? Onde é que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras aí? Então, na figura, temos duas circunferências. Elas são tangentes externamente de raios 3 e 2 centímetros. Além de uma reta tangente à circunferência dos pontos A e B. Determine A e B. Desculpa, determine AB. Bom, eu quero esse tamanho aqui. Vamos lá. Esse pedaço. Vamos aqui comigo. Quando ele diz que as circunferências são tangentes, né? É porque elas se tocam aqui, ó, em um ponto. Né? E essa reta também é tangente nos pontos A e B. As duas circunferências. O que a gente pode fazer aqui? Quando você tiver problemas desse tipo aí, tente traçar dos centros a partir das retas tangentes. Ó. Então aqui eu vou traçar esse raio e vou traçar esse raio aqui. E agora outra estratégia bastante usada aqui quando você está com esse tipo de problema é emendar aqui os centros. Vou apagar aqui que eu errei. Você emenda os centros. Quando você faz isso, esse negócio passa mesmo pelo ponto de tangência. Ok. E aí, você pegar e desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Esse triângulo retângulo eu vou até botar ele para fora aqui.
Qual a característica dele? Vamos aqui. O x vai ser isso aqui, né? Essa hipotenusa vai ser quem? Percebe que aqui é 2 também, ó, e aqui é 3, porque é um raio, ó. Aqui é um raio, e o raio mede 3, e aqui é 2, e o raio desse outro mede 2. Então esse cara aqui é 5. E esse cateto aqui mede quanto? Bom, se você olhar, ó, esse pedaço aqui mede 2, né? Porque é um raio. Se você deslocar ele para cá, aqui também mede 2. Daqui para cá, mede 2. Então esse outro pedacinho aqui só pode ser 1, né? Porque o raio da grande é 3. Então 2 mais 1 dá justamente o raio aqui da maior. Então aqui é 1. Então, triângulo retângulo com catetos 1, hipotenusa 5 e o cateto desconhecido. É só usar o teorema de Pitágoras, né? Então, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, dá igual a quem? Ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais 1 igual a 25. Então, x ao quadrado é igual a 24. Então, x é a raiz de 24. Então, x... Aí vem aquela estratégia lá que eu falei para vocês, né? 24. Como é que eu posso fatorar o 24 para ficar fácil eu extrair a raiz quadrada, né? Como é que eu faço aí? Fatora 24, fica como? 3 vezes 8, né? 2 vezes 12. Como é que dá para fatorar o 24? Dá para fatorar com números quadrados perfeitos? Posso ver 4 vezes 6, né? 4 vezes 6 dá certo. Extrai a raiz do 4, fica só 2. E a raiz de 6, você deixa. Então, fica 2 raiz de 6. Se você não souber essa fatoração aí, 4 vezes 6, você vai pegar o 24 e vai fatorar assim. Né? Que não é, isso aqui é muito fácil também. Então, 24 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Aí você extrai a raiz, esse 2 pula fora porque tem o mesmo índice daqui. Né? Então vai ficar 2, aí 2 vezes 3 fica 6, a mesma coisa. Certo? Então, o x aí, né, o AB, mede 2 raiz de 6. Bom, vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa aqui antes de acabar o tempo, né? Na figura abaixo, temos 3 semicircunferências de centro em B, C e D. Tá aqui, ó, B, C, que é a grandona, e D. Além de uma circunferência de centro O, que está aqui em cima. E tangente às semicircunferências. Sabendo que AB é igual a 4, esse pedaço aqui é igual a 4, determine o raio X, né, da circunferência. Olha aí, o raio X da circunferência, só uma piada. Tá aqui. Então ele quer saber esse tamanho aqui, o raio X da circunferência. Eu vou chamar esse pedaço aqui, é melhor visível. Esse pedaço aqui, né, que é o raio X da circunferência. Pronto. Então, como eu falei, quando você vê circunferências, tente emendar os centros, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu vou emendar esse centro B ao centro O e o centro O ao centro D. Tá aqui. E aí eu criei um triângulo aí, né? Bom, AB é 4 centímetros, BC também vai ser 4, né? Ok? Assim como também aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Os 4 pedaços têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que eu posso fazer o seguinte, ó, nesse triângulo que eu fiz aí, se eu baixar aqui a altura dele, né? Isso aqui vai chegar formando 90 graus. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse. Por quê? Porque se você olhar esse lado aí, ele tem tamanho 4 mais x, né? Esse pedaço é x também, esse pedaço aqui é 4. Então esse pedaço aqui sempre é 4 mais x, ó. Assim como também, ó. Então a hipotenusa desses triângulos retângulos aí é 4 mais x.
A base é 4, porque está aqui, ó. E a altura desse cara aqui, desse triângulo em questão aí, quanto é que seria? Bom, o raio da semicircunferência grande, né? O raio dela, se você olhar, vai ser 8, né? Por que 8? Só olhar aqui, ó, do centro para o ponto E. Isso aqui é 8, ó. Assim em pé também vai ser 8, que é o mesmo raio. Então, a altura desse triângulo em questão aí vai ser 8 tirado o x, né? Tira o x aqui, vai ficar só 8 menos x. Então, esse pedacinho aqui, ó, a altura vai ser 8 menos x. Colocando aqui para fora para ficar melhor, né? Tá aqui, a altura vai ser 8 menos x, a base vai ser 4 e a hipotenusa vai ser 4 mais x. Agora é só usar Pitágoras. 8 menos x ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 4 mais x ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? Você tem que resolver o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado dá 16. Aqui também é outro produto notável. Quem não sabe produto notável é bom que dê uma revisada, ó. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, fica 64 menos 2 vezes 8 dá 16x mais x ao quadrado mais 16 igual a 16, né? Mais 2 vezes 4 dá 8, mais x ao quadrado. Vamos ver o que a gente pode matar aqui, ó. O x ao quadrado está de um lado e está do outro, do mesmo jeito, ó. Então, posso cortar. Ok? Tem o 16 também, ó. Posso cortar também. Então, colocando o x de um lado e os números do outro. Tem que ficar menos 16x. Esse 8x eu vou trazer para o primeiro membro, né? E esse 64 passa para lá. Aqui vai ficar menos 24x igual a 64. Menos 64. Então, x é igual a 64 sobre 24. Bom, simplifica aqui todo mundo por 4. Aqui vai dar o quê? 15, 16, né? Aqui 24 por 4 vai dar um 6. Ainda dá por 2. 16 por 2 dá 8. E 6 por 2 dá 3. Então dá 8 sobre 3, né? O x. Beleza? Então era isso.